Então, a matemática ela está em tudo, né? Desde quando você vai fazer uma compra, passar um troco, né? No nosso dia a dia, no trânsito, medir a distância, deslocamento, se está acessível, se não é acessível. Tudo isso a gente pode mensurar e conjecturar com a matemática. E por que a gente ainda tem tanto medo quando o assunto é matemática? Então, essa é uma questão até cultural, né? Muitas das nossas crianças, os meus alunos também, eles sentem muito medo de matemática, porque isso é uma questão cultural. O pai já fala, matemática é muito difícil, tem que estudar muito matemática, e na verdade não é assim, né? As pessoas que elas têm muita dificuldade de matemática é porque elas não tiveram acesso a esse conhecimento, elas não brincaram com a matemática, elas não viveram a matemática, elas só passaram pela matemática e passou, na maioria das vezes, muito mal por esse processo. Então, desde a educação infantil, as crianças de 4, 5 anos, elas têm que ter prazer em estudar matemática, elas têm que se sentirem bem ao estudar matemática. Então, uma forma de começar a gostar de matemática nesse processo é propor para a criança a matemática de uma forma lúdica, que essa é a atividade principal da criança. Na criança, a atividade que ela mais desenvolve é com a brincadeira, é com o jogo. Então, se a gente trabalha matemática numa perspectiva lúdica, de jogar, de brincar, aprender a contar brincando, aprender a somar brincando, aprender a quantificar brincando. Para a criança, isso é muito mais prazeroso e ela vai começar a ter incentivos para gostar de matemática, né? Ela vai perceber que matemática não é uma coisa muito difícil, não é um bicho de 7 cabeças, né? Você faz essa transição, já que você dá aula tanto para crianças, adolescentes, até ensino superior, né? Como que funciona essa transição da matemática ao longo da nossa aprendizagem? Então, um dos problemas que a gente tem hoje no ensino de matemática é o seguinte: a maioria das escolas, elas trabalham na perspectiva assim. A educação infantil é muito lúdico, a criança vê a matemática com muito prazer, e no ensino fundamental isso ainda acontece, mas vai se perdendo ao longo do processo, né? Quando entra no ensino fundamental, segunda fase, o lúdico já deixa de ser tão evidente no ensino, não só da matemática, como todas as áreas, né? Eu acho que o lúdico ele nunca pode sair da educação básica. Ele tem que começar lá na educação infantil, permanecer no ensino fundamental, continuar no ensino fundamental segunda fase e inclusive ir para o ensino médio. Por exemplo, conteúdos do ensino médio, PA, PG, a gente pode ensinar brincando, jogando baralho, jogando sinuca, por meio das possibilidades, estudando estatística, né? Então esse ensino lúdico, ele nunca pode se perder no meio do processo, porque ele faz parte da nossa atividade principal, de ser humano, de jogar, de brincar. E isso não pode se perder quando a gente está em atividade de estudo. Interessante, né? Porque às vezes a gente acha que a questão lúdica relacionada ao ensino da disciplina, ela está diretamente ligada à criança. E você está dizendo que não. Não, ela tem que permanecer durante todo o processo de estudo que a criança está fazendo. A criança está fazendo, que o adolescente está fazendo e que também, quando a gente está adulto, a gente gosta de brincar. Você não gosta de brincar? É verdade, é verdade. Mas assim, sempre quando a gente vai iniciar um conteúdo novo, a gente parte da perspectiva de um jogo, uma perspectiva de uma atividade de investigação, para que eles ensinam partes do processo mesmo, para que eles construam o próprio conhecimento matemático deles. Como que você acredita que a matemática possa ser um instrumento de desenvolvimento? Eu estudo muito uma teoria que ela fala o seguinte: na vida do homem existem 3 atividades principais. A primeira atividade do ser humano é a atividade de jogo, é a atividade que mais pode proporcionar para ele desenvolver-se. A segunda atividade é a atividade de estudo, que é quando eu começo a ingressar na escola mesmo. E a terceira atividade é a atividade de trabalho. Então, por meio dessas 3 atividades, jogo, estudo e trabalho, é que o ser humano pode se desenvolver. Na escola, antes da atividade de estudo propriamente dita, que é quando eu começo no ensino fundamental, a atividade de jogo ela é predominante. Ela não é a principal, a criança desenvolve outras atividades, ela tem atividade de comunicação, tem outras atividades envolvidas no processo. Mas a que mais possibilita um desenvolvimento, até psicológico, é por meio da atividade de jogo. Porque a gente podia pensar, por que a criança brinca, né? A gente parar para pensar, qual que é o motivo que leva a criança a brincar? Então, assim, Vygotsky, por exemplo, vai falar que a criança brinca porque ela quer satisfazer desejos que ela não consegue de imediato. Por exemplo, eu queria muito andar a cavalo,
Mas a minha realidade, ela não me permite, eu moro numa zona urbana, e a minha realidade não permite que eu ande a cavalo. Então ela vê um cavalo, não tem essa possibilidade, então ela pega um cabo de vassoura e faz de conta que isso é um cavalo, por exemplo, né? Então ela brinca para satisfazer essa necessidade. À medida que o tempo vai passando, essas necessidades vão sendo melhoradas, né? E aí depois ela vai brincar para sentir prazer, para ter divertimento, né? Então, assim, aliar uma coisa que culturalmente é muito difícil, porque os próprios pais, alguns professores falam, matemática é muito difícil, matemática é muito duro de ser aprendido, né? Com o tempo, se eu coloco a matemática aliada ao jogo, eu vou ter prazer em aprender matemática, né?